Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Espero que possamos hoje dialogar e trazer boas reflexões aí para os nossos ouvintes. Com certeza, Bernardo. Hoje nós vamos conversar sobre Platão e seus conceitos filosóficos na medicina. Lembramos, como sempre, que não vamos esgotar o tema e não temos a ideia de trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos fazer como sempre, conversar, ouvir, refletir e que, através dessas ideias, cada um de nós possa extrair aquilo que for útil, prático e vivencial. Esse é um tema que toca a todos nós como seres humanos, porque todos nós queremos ter uma saúde, um bem-estar, e a filosofia dentro dessa reflexão, Bernardo, ajuda muito a entender que há uma conexão entre uma ideia e outra. Quando a gente lembra da Grécia clássica, nós temos como aquele que é considerado o pai da medicina, Hipócrates, que foi um grande filósofo e médico. Ou seja, eu gostaria que você falasse da importância de abordar esse tema da filosofia na medicina para os dias atuais. É muito interessante pensar, refletir a respeito disso, porque no primeiro momento poderíamos pensar, puxa, qual é a relação da filosofia com a saúde e com a medicina? Já que no nosso contexto atual é muito comum vários ramos do conhecimento, vários ramos da cultura, às vezes não conversarem entre si, ou no senso comum das pessoas, às vezes, não entender uma relação com a outra, ou achar que uma forma de conhecimento, de vivência humana, às vezes não está relacionada a uma outra forma. E, às vezes, na filosofia, a gente vai encontrando esses pontos de união, essas relações. Então, hoje poderia pensar, qual a relação da filosofia com a saúde, o que Platão, poderia contribuir, um filósofo tão antigo, praticamente 2.500 anos atrás, e isso tem relação com os dias de hoje. E por outro lado, a gente percebe toda uma série de desafios, preocupações das pessoas em relação com a saúde. Então, a gente sim tem muito conhecimento na filosofia, não só em Platão, que vamos falar um pouco mais hoje, mas no estudo da filosofia que fazemos em Nova Acrópole, estudo comparado, vamos encontrando várias respostas e também resgatando elementos importantes aí que tem a ver com as necessidades atuais. Por exemplo, um dos temas que hoje é muito falado é a questão da ética. Em diversos ramos da expressão humana, é falado da ética, como, por exemplo, um código de ética profissional, da ética profissional, também na saúde, na medicina. Então, a gente encontra aqui, por exemplo, na filosofia, reflexões muito importantes sobre a ética, onde a ética não vai estar ligado só a um processo de uma ética temporal. Por exemplo, a filosofia vai nos fazer toda uma série de reflexões em relação a valores humanos atemporais, a valores humanos que não variam de uma época para época. Então, se por um lado a gente sofre com situações de injustiça, com situações de corrupção, com falta de valores humanos, então a filosofia, em Nova Acrópole, buscamos resgatar esse valor ético como algo fundamental para qualquer conduta humana. Então, quais são os valores humanos? Quais são esses valores fundamentais, atemporais? Então, a filosofia tem muito para contribuir aí. Por exemplo, em relação à compreensão, uma compreensão mais profunda do ser humano. Então, na saúde atual, na medicina atual, se fala, ou já se tem falado muito também, da psicossomática, da influência das questões emocionais na nossa saúde do corpo, tá? Nas questões da nossa forma de pensar. E a filosofia, ela busca essa compreensão do ser humano no seu aspecto físico, energético, emocional, mental, consciencial. E
quando a gente tem essa compreensão mais global e como esses elementos se influenciam, tá? A gente começa a compreender melhor o que é um estado de saúde como um equilíbrio, como a gente vai encontrar muito na filosofia. Então, a filosofia não vai falar, às vezes, de uma saúde biológica. Às vezes, toca nesse tema também, porque alguns desses filósofos também chegaram a ser médicos, né? Às vezes não havia essa distinção. Porém, a filosofia vai trazer uma visão, principalmente em relação a essa esfera subjetiva, né? Emocional, mental, consciencial. E aí uma compreensão mais profunda de nós mesmos, essa máxima filosófica que sempre aparece, né? Ser humano, conheça-te a ti mesmo, conhecerás todas as demais coisas. Então, isso aqui é fundamental. Outro elemento também que nos chama a atenção é o fator humanização. É comum, muitas vezes, em vários setores da saúde, as pessoas se sentirem insatisfeitas com o processo do tratamento humano. E, além disso, né, a gente tem agora a inteligência artificial, né, a gente tem um mundo muito mais tecnológico e a filosofia volta a revalorizar o aspecto da humanização, leva a nos humanizarmos, né, tanto em relação a quem é um profissional ou também na relação da convivência diária. Também é algo que a gente vai encontrar aí na filosofia, uma base da filosofia é a busca das causas. Então, quando começamos a pensar nos nossos desafios, nas provas pelas quais passamos em nossas vidas, os problemas que acontecem com a gente, tá? E também as enfermidades, as doenças, é um tipo de desafio, de problema ou de prova de vida. A filosofia nos fala, vamos buscar as causas. E isso aí é importante para a gente poder solucionar qualquer dificuldade. E por fim, é algo muito importante aí que a filosofia traz, é essa visão holística, tá? Que de certa forma falamos aqui anteriormente, nessa compreensão do ser humano de forma mais ampla, mas como a gente tem, por exemplo, na filosofia e na medicina chinesa, a relação das estações do ano com os órgãos humanos, a relação das estações dos climas com a energia dos órgãos humanos, a relação dos elementos emocionais e mentais com os órgãos humanos. Então, tudo isso traz uma visão mais ampla da vida humana, do ser humano, como ele se relaciona com a natureza e como a sua saúde e a sua doença está relacionada também aos ciclos da natureza e também a todos os ciclos vivenciados dentro dele, né? Não só os biofísicos, mas também os emocionais e os mentais. E você trouxe a ideia da medicina chinesa naquele podcast que gravamos, inclusive, nós falamos também sobre esse ponto, e é justamente nesse sentido que eu vou te perguntar agora sobre a semelhança dessa ideia da medicina chinesa, porque isso é muito semelhante ao que Platão vai ensinar também. Em suas obras como A República, no Timeu também, ele fala muito da ideia da harmonia, da saúde da alma, do corpo, em suma, do equilíbrio que nós devemos ter tanto no corpo quanto na alma. E é muito importante refletir sobre esse ponto, Bernardo, porque quando a gente busca essa ideia ética que você acabou de trazer na sua explanação, porque justamente essa ideia da ética nos leva à ideia da moral, e a ética tem a ver com a alma sã. E o corpo são tem a ver com a saúde através da ginástica, que é o que Platão vai nos ensinar, por exemplo, na República. E é muito interessante porque quando nós pensamos do ponto de vista da doença, quando a gente busca em qualquer dicionário, em linhas gerais, a gente descobre que se trata de uma alteração biológica do estado de saúde do ser humano. Ou seja, é uma enfermidade que existe no corpo, mas a enfermidade não existe só no nosso corpo, ela se dá em outras esferas também. Uma pessoa pode estar doente emocionalmente, e isso já é trazido hoje pela ciência moderna, assim como mentalmente também. Um exemplo prático é uma pessoa que tem preconceitos ou ideias circulares, por isso que nós falamos de doenças psicossomáticas.
E por essas razões, Bernardo, eu gostaria que você falasse, como profissional da medicina que é, dessas ideias que Platão ensina sobre a ética, a moral, o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos, enfim, com a alma de um modo geral, para que a gente possa compreender como atuar aí de uma maneira objetiva, de uma maneira prática, nas nossas experiências cotidianas em todos os lugares que nós temos ao longo da nossa vida. Muito bem, Danilo. Vamos refletir um pouco nessa linha, sim. Você destacou aí a questão da ética e citou a obra A República, de Platão, e me veio aqui na lembrança algo muito importante que ele coloca: a corrupção, a falta de ética, a falta de valores como uma doença. Então, às vezes, pensamos na doença corporal, numa visão mais fisiológica, aí sim, um agravo, uma inflamação, uma infecção, uma doença crônica ligada ao corpo. Porém, às vezes, quando a gente vê uma atitude, uma conduta humana onde não tem valores humanos, ou está presente a corrupção, a falta de honestidade, a falta de justiça, às vezes a gente não pensa isso como uma doença da alma. E nessa visão filosófica, sim, seria uma enfermidade, uma falta de equilíbrio e, principalmente, uma palavra, acho que muito importante, que pode resumir várias ideias que Platão coloca, é a ideia da harmonia. Então, harmonia é uma palavra muito curiosa que vem do grego. No latim, em Roma, é a palavra concórdia. Então, por exemplo, harmonia é uma palavra muito usada na música. Você citou a Pitágoras, que também os pitagóricos tinham seus princípios musicais de harmonia e também estudaram não só música, mas também um pouco da medicina. Também eram conhecidos por fazerem algumas curas. E vários desses conhecimentos platônicos, supomos que podem ter vindo através do contato com os pitagóricos. Enfim, então a harmonia, na mitologia grega, ela é filha de Ares, o deus da guerra, com Afrodite, a deusa do amor. E ela é muito interessante, tem vários mitos, tem um mito do colar da harmonia, e representa uma conjugação harmônica de duas forças aparentemente opostas, né? Por que aparentemente opostas? Porque se foram conjugadas, não são totalmente opostas. Então a gente já vai fazendo várias relações com os princípios herméticos, né? Os extremos se tocam com a sabedoria chinesa, o yin, o yang, né? A coincidência dos opostos, enfim. Mas essa ideia de harmonia, ela é fundamental, tá? Então, na cultura grega, na mitologia grega, na filosofia grega, e aqui nas temáticas platônicas e pitagóricas, ligadas à ética e também ligadas à filosofia. Então, Platão, de uma forma sintética, vai falar, olha, o ser humano tem um corpo e tem uma alma. Deve existir uma harmonia entre a alma e o corpo. Isso, para ele, é um princípio ético. Além disso, o corpo tem que se desenvolver de forma harmônica e a alma tem que se desenvolver de forma harmônica. Isso, para ele, é outro pilar da ética. Ou seja, temos que educar a nossa alma e educar o nosso corpo e cuidar de ter uma relação saudável entre os dois. Ou seja, não pode só cuidar da alma, não pode só cuidar do corpo. Então, quando Platão fala de cuidar da alma, ele começa a falar da importância da filosofia, das ciências, das artes, da música, porque para alimentar a alma se alimenta de valores humanos, se alimenta das virtudes humanas, de conhecimento, de cultura, de beleza, de estética, de música, de arte. Isso é fundamental para gerar na alma, na nossa psique, na nossa mente, no nosso emocional, uma capacidade de compreender a harmonia e viver de forma harmônica, de forma equilibrada, de forma atenta, de forma concentrada e, ao mesmo tempo, capaz de se elevar a nossa consciência em direção aos mais altos ideais humanos e os mais altos valores humanos.
Em relação ao corpo, ele fala, é necessário uma forma de movimento saudável. Ele classifica os tipos de movimentos. É interessante. Então, da mesma forma que a medicina atual fala hoje sobre a importância do exercício físico para a saúde em várias condições, em várias situações de enfermidade, como prevenção e tratamento, Platão também coloca isso como um pilar fundamental. Então, para ele, o exercício saudável, que é chamada ginástica, que tem um aspecto de purificar o nosso corpo, purificar a nossa saúde, tá? A alimentação saudável também ele fala, isso é fundamental. Um contraponto que a gente pode fazer é a reflexão, fala, poxa, mas então Platão está falando exatamente o que se fala hoje? Nem sempre exatamente, porque hoje às vezes a gente cai num culto ao corpo, né? Não quero ser mal interpretado, né? Mas aqui é uma fala mais rápida, mais geral, né? Mas a gente tem uma cultura materialista muito forte, uma preocupação muito grande em estar sempre alimentando as nossas sensações, estimulando as sensações. E já filosoficamente falando, e mesmo a nível de Platão, o mais importante seria cultivar os valores do nosso eu superior. E esse cuidado do corpo, ele é moderado e equilibrado justamente para esse corpo ser um bom instrumento, um bom veículo do nosso eu superior. Porque a grande finalidade é a nossa essência, é o nosso eu. Então, Platão sim fala, né, de cuidar, né, da nossa alma, da nossa emoção, da nossa mente, do nosso corpo, de educar eles, de educá-los, de viver de forma harmônica, equilibrada. Porém, tudo isso não é o corpo pelo corpo, tá? Mas sim cultivar a alma. E, de forma geral, a gente fica muito mais tempo, ou muita parte das horas, cuidando da sobrevivência física do corpo físico e, às vezes, esquecemos de cultivar a alma, de cuidar do nosso ser interior. E nisso aí, Platão vai ensinar, olha, necessitamos de princípios de harmonia, de regras de harmonia. E dentro das ideias platônicas, Bernardo, eu gostaria que você trouxesse aquilo que é mais relevante ou que você poderia destacar dentro desses conceitos. Você falou agora há pouco da ética, dessa ideia de harmonia, e isso é muito importante porque a gente pensa que a doença ela vem do nada e é algo que não depende de nós. Mas se a gente reflete profundamente, se eu me alimento bem, se eu cuido do meu corpo, é natural que eu tenha menos possibilidades de doença, ou seja, as chances diminuem. A mesma coisa se dá no aspecto mental e emocional, por exemplo, ou seja, se eu tenho boas ideias, se eu tenho bons sentimentos, é natural também que eu fique harmonizado não só nas ideias e sentimentos, mas no corpo, como eu disse anteriormente. Em suma, quais são as principais ideias que você destacaria em relação ao que Platão pensa sobre esse tema nesse sentido? Porque daí nós podemos extrair algumas possibilidades, sem sombra de dúvida, para aplicar em nossas vidas esses conceitos que ele, como um grande sábio que foi, são atemporais e, sem sombra de dúvida, muito úteis para todos nós. Vamos sim. Abrindo um parêntese aqui, desde o início desse ano, 2025, eu e mais alguns professoras da Nova Acrópole, que somos aí profissionais de saúde, um grupo multidisciplinar, e também pertencemos aí ao Instituto Serafes, Instituto de Medicina Integrativa da Nova Acrópole. A gente está com um grupo de pesquisa em relação a esse tema de Platão, de ir lendo as obras de Platão e encontrando essas referências que ele faz à saúde, à doença, medicamentos, exercício, alimentação. E realmente temos encontrado muita coisa, muitas citações, muitas referências, coisas que às vezes têm mais a ver com a época, coisas que relacionamos com os dias de hoje. Então é um trabalho muito interessante, a gente vai encontrando muita coisa e, claro, não tem como falar tudo aqui, mas dá uma pincelada geral. Então, por exemplo, num diálogo dele chamado O Político, ele traz essa definição de saúde como harmonia. Então ele fala da justa medida.
Ele usa esse termo, a justa medida, fala da importância de evitar os excessos e a busca do equilíbrio. Ou seja, não pode ter a falta, a carência, nem o excesso, tem que ter o equilíbrio e a justa medida. Então ele começa nessa obra, O Político, trazer esse conceito para a gente de harmonia, de equilíbrio, de justa medida. Então, justa medida, né, nas nossas expressões mentais, emocionais, na saúde corporal, né? Uma justa medida na forma, nas nossas ações, na justa medida nos entretenimento, uma justa medida, um equilíbrio nas nossas leituras, enfim, aí dá muita reflexão também. Uma obra já que é muito interessante, que aparece muita coisa, como já foi citado hoje também, é A República, de Platão. Ele vai trazer a alma saudável, é a alma que tem em si desenvolvida os valores humanos universais e atemporais. E a alma enferma é a alma que não tem essas virtudes, que carece desses valores, dessas virtudes. O corpo saudável é o corpo com vigor, é o corpo que se desenvolveu mediante a ginástica e a alimentação saudável. E o corpo desequilibrado é quando ele está adoecido, são as enfermidades. Além disso, a República, como tem muitos elementos da sociopolítica, da justiça, Platão vai ter outras menções bem interessantes. Por exemplo, ele fala que o verdadeiro médico é aquele que tem como objetivo a cura do enfermo, a cura do paciente, tá? E não aquele que visa obter recompensa, visa obter lucro. Então, é interessante porque ele fala assim que o médico não deve cuidar da sua própria vantagem, não deve cuidar do lucro que pode obter com o seu serviço, mas sim o seu principal objetivo é o bem daquele a quem ele está atendendo. Se ele não fizer isso, ele será mais comerciante do que médico. Então aí já temos uma outra ideia muito importante ligada à ética e que a gente vê isso até hoje na ética profissional, né? Então você pega códigos de ética profissional hoje, isso faz parte, talvez com uma nomenclatura um pouco diferente, mas encontramos isso. Platão também traz ideias fortes, ou seja, se a pessoa não segue essas recomendações de equilíbrio de uma forma harmônica, Platão diz que não seria nem justo o médico ter que tratar disso, né? Ou seja, a medicina tem que inventar novos nomes, né? Porque as pessoas se deixam levar pela gula, se deixam levar pela preguiça, pelo sedentarismo, e então Platão diz, vão se multiplicando novas doenças e os médicos são obrigados a inventar novos nomes para essas doenças. Então, ou seja, as doenças causadas por fatores naturais, que ele diz, né, por epidemias, entre outras coisas, são doenças dignas de serem tratadas. Mas aquelas doenças que são consequências de atos desarmônicos, das pessoas que não seguem as recomendações de uma ação equilibrada, que ficam sempre se deixando levar pelos excessos, isso seria indigno para o médico tratar. Então é uma reflexão bem forte, né? E que mexe com a gente, né? Mexe com a gente enquanto paciente, né? Que às vezes a gente não segue essas recomendações, né? De um exercício saudável, de uma boa alimentação, de uma vida moderada, né? E aí persistimos no desequilíbrio e queremos um remédio milagroso, novas formas de tratamento, enfim, aí dá para fazer muitas reflexões. Algo também interessante que a gente encontra numa obra de Platão chamada Protágoras é a citação de um ginasta chamado Heródico, e diz que ele viveu muitos anos. Ele era um professor de educação física,
E se diz, não fala a idade dele, mas que ele chegou a uma idade muito avançada. E aí ele destaca essa ideia da saúde, que tem que ter o cuidado do corpo e também da alma. E que a verdadeira educação seria harmonizar o corpo e a alma para que ambos floresçam em conjunto. Também temos uma outra obra muito legal de Platão, chamada Cármides, e o próprio título é sobre a moderação, sobre a temperança, onde ele fala desse tratamento, vamos chamar assim, dessa visão holística que eu falei lá no início. Então, o Cármides é um dos interlocutores nesse diálogo, e ele tem uma dor de cabeça. Então, Platão ensina aqui que não se pode cuidar dessa cabeça sem considerar que essa cabeça faz parte de um corpo. E assim também não podemos cuidar de um corpo sem considerar que ele tem uma alma, que ele tem fatores emocionais e mentais. Então, é essa visão do todo, ter a visão da parte e não perder a visão do todo. Então, tem a visão do órgão, mas esse órgão está presente num organismo e se relaciona com vários outros órgãos. E aí tem que ter equilíbrio. E também esse corpo, ele tem expressões emocionais e mentais, e aí também há que pensar, poxa, será que a causa da enfermidade desse órgão não pode estar ligado a um elemento emocional, a um padrão de pensamento? Então aqui, Platão, nessa obra, ele faz essa reflexão da gente ter essa visão do todo. Então é muito comum, o que é até bom na nossa cultura atual, essa visão do especialista. Porém, às vezes, se cai numa visão muito especializada e se perde a visão do todo. Tá? Então, a visão especializada não é ruim. Porém, ela pode ser ruim quando perdemos essa visão do todo. E é isso aqui Platão destaca bem. E, para não estender muito, uma outra obra magistral, acho que é o maior diálogo platônico, é uma obra chamada As Leis, e Platão traz ideias muito interessantes aí, e uma dessas que eu destaquei é que Platão coloca a saúde como o bem superior, o bem humano, entendendo a saúde como esse estado de harmonia e equilíbrio que falamos. E também ele traz uma outra visão, já num outro momento de aplicação das leis, como o médico deve atuar. Então ele fala da investigação da história natural da doença, que é algo presente na medicina atual. Ele fala da anamnese, que é a conversa com o paciente. Ele fala de envolver o contexto social. Ele fala assim, o médico conhecer os amigos, as relações sociais dessa pessoa. Platão aqui também nas leis fala do consentimento para o tratamento, assim como se fala na ética hoje. Fala de conhecer a vida do paciente, tá? Quase igual o Hahnemann, né, que ia lá visitar o paciente na casa dele para saber realmente como a pessoa vivia. Então é algo muito interessante que Platão está falando, e que a gente encontra aí em relação com algumas formas de medicina e com alguns códigos deontológicos médicos atuais. Então, esses são alguns dos conceitos que a gente poderia trazer, mas realmente são várias obras aí que Platão vai trazendo vários elementos, várias citações aí muito interessantes para a gente. Essa reflexão que você trouxe desse médico, nesse exemplo, é muito impactante. Eu nunca tinha ouvido falar disso e é curioso porque isso nos traz e reforça, melhor dizendo, uma ideia muito importante que é a responsabilidade para conosco mesmos. Não só no aspecto físico, mas a nossa responsabilidade em cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, saber alimentarmos bem cada uma das nossas partes, porque a gente
tem muitas formas de expressão, física, energética, emocional, mental. Isso também já é sabido, já é trazido não só pela filosofia, mas pela medicina, não só a tradicional do Oriente, mas sobretudo as atuais também, que já chegam num consenso sobre esse ponto. E eu gostaria que você falasse das obras ou do que o Platão traz especificamente sobre esse ponto nas suas obras em relação à medicina, para que a gente tenha as nossas reflexões e possa, de acordo à nossa consciência, colocar em prática aquilo que a gente entenda que seja válido para nós. Muito bem, Danilo. Realmente não dá para falar assim só de uma obra, né? Algumas obras a gente encontra mais citações, outras menos. Então essas que eu citei são interessantes para o ouvinte conhecer, né? Como a República, as Leis, outro diálogo chamado Gorgias, tá? O próprio outro diálogo Fedro, o Cármides, tá? Agora, tem uma obra que eu ainda não citei aqui e que ela é muito curiosa, é um diálogo onde ele tem um momento de falar muito sobre o tema da medicina e da anatomia, que é o Timeu. O Timeu não é um diálogo muito longo, não é muito curto, porém ele é um tanto quanto complexo, tá? Então ele tem uma linguagem às vezes um pouco enigmática. Então realmente a gente tem que conhecer às vezes profundamente a obra platônica, também conhecer algumas dicas que a filósofa Blavatsky dá pra gente, e isso aí ajuda a gente a compreender melhor essa obra. Mas o Timeu, ele tem essa primeira parte sobre a construção, o surgimento do nosso próprio universo, do nosso mundo, para a gente ver que tipo de tema é muito interessante. E depois ele fala da formação do corpo humano. E aí o que nos chama muita atenção é o profundo conhecimento de anatomia que Platão tinha. Então, claro, a gente sabe que o conhecimento avançou muito, mas traz coisas muito interessantes, traz reflexões ali de uma forma simbólica que a gente teria que perguntar diretamente a ele, Platão, puxa, como é que é isso? Mas ele fala assim de como a alma se liga ao corpo, de como a alma se liga ao sistema nervoso, tá? Ele fala sobre as partes da alma humana, então ele fala sobre a profunda anatomia do corpo humano, como os órgãos se relacionam. Então, realmente é uma obra muito interessante. E ele fala de forma geral da saúde física e do que hoje chama saúde mental, onde ele diz que as duas piores doenças na saúde mental é a loucura e a ignorância. Provavelmente o que ele está chamando loucura é o que a gente conhece como as doenças psiquiátricas. E a ignorância realmente é essa pessoa, como ele diz, que não é o que não sabe, é aquele que não quer aprender, não quer saber, tá? E também nessa obra ele vai falar do equilíbrio e vai falar que um grande fator de doença é a proporção entre a alma e o corpo. Então é uma obra muito, muito interessante, muito curiosa e por vezes com linguagem muito enigmática, tá, sobre o tema. Ele vai falar dos elementos também, terra, água, ar e fogo. A medicina chinesa, que a gente citou passando no início, trata 5 elementos, ele trata 4, mas também fala do éter, tá, que poderia ser o 5º elemento, e aí ele fala das formas geométricas, e aí ele vai relacionando tudo isso e de repente ele já está na construção do corpo humano, tanto em relação ao desenvolvimento do corpo físico, quanto em relação ao desenvolvimento, à formação da alma humana. Esse tema tem uma importância muito grande, Bernardo, porque nós percebemos no mundo de hoje os remédios sendo consumidos em excesso, as pessoas com doenças, cada vez mais pessoas que têm tido doenças. Bom, eu já fui em hospitais públicos ou privados e, naturalmente, a gente vê filas grandes de espera, vemos os noticiários, mas estar em um posto de saúde, seja público ou privado, repito, é uma experiência prática de você observar ali como está a saúde das pessoas. E eu não vejo, há muitos anos, postos de saúde, sejam públicos ou privados, repito,
cada vez com menos pessoas. Pelo contrário, as filas são maiores, há mais pessoas com doenças ou com a saúde debilitada, seja de maneira momentânea ou seja por alguma doença que tem que ser acompanhada com mais constância. O fato é que você trouxe algo muito especial, Bernardo, em um momento no podcast, falando sobre um acidente que pode causar um problema de saúde ou uma doença que, por mais que a pessoa se cuide, ela venha a ocorrer, ou seja, isso tem a ver com o karma, com aquilo que a pessoa precisa experimentar, uma prova que ela precisa passar, e isso não é uma opinião minha, é uma questão da vida, é um fato da vida. Por mais que as pessoas se cuidem, há pessoas que se cuidaram a vida inteira e de repente têm uma doença, seja por uma questão ou por outra, mas o fato é que o que depende de nós deveríamos cuidar com mais atenção, ou seja, uma boa alimentação. Eu lembro que uma vez eu estava em um posto de saúde para uma consulta e tinha uma pessoa que já tinha passado por um procedimento médico 5 ou 6 vezes e ela estava ali, depois que o médico que orientou a todos que iam participar desse mesmo atendimento, ela começou a explicar para o pessoal de novo, porque ela tinha muita experiência, sobre o que ela ia fazer ali. E ela mencionou que o que ela tinha estava relacionado ao estresse, então tinha a ver com uma questão estomacal. Ou seja, a pessoa estava ali 5 vezes pelo mesmo problema. Então a questão consiste em que, por que eu me estresso? Por que as coisas me invadem tanto? E lógico, cada qual que tem as suas reflexões, estamos aqui trazendo ideias e reflexões. Então há coisas que dependem de nós, como ensinava Epiteto, e há coisas que não dependem de nós. E nesse encerramento eu gostaria que você trouxesse essas reflexões para que nós percebêssemos mais aquilo que depende de nós e como cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo e da nossa alma também. Vou pegar uma menção que você fez, Danilo, mais no início. Você falou do conceito de doença, né, atual, né? E às vezes, felizmente, o nosso conceito de saúde atual, né, ele já é mais amplo, né? Hoje é mais holístico, mas em geral no entendimento comum às vezes permanece isso, que saúde é ausência de doença, tá? E não é só isso, é algo mais amplo, mais profundo. E aí fica parecendo que a doença é algo que não depende da gente, porque é um vírus, uma bactéria, uma contaminação, é um fator genético. E eu acho que esse tipo de estudo aqui nos conduz a essa reflexão, né, sem negar esses fatores, mas entender a parte que nos cabe, né? Ou seja, que nós também temos responsabilidade pela nossa saúde. Não entender a saúde apenas como uma circunstância casual, mas como um poder vital humano. E esse poder vital, ele pode ser alimentado e desenvolvido em algum grau, e aí isso depende de nós, tá? A medicina chinesa chamava aí da energia ancestral, e hoje podemos chamar aqui simplesmente de saúde. Porém, aí não estamos falando só em ausência de doença, né? Então envolve isso de se responsabilizar pela nossa energia, vitalidade, pela nossa forma de vida moderada, como Platão fala. Então Platão fala moderação em relação aos apetites e prazeres do corpo, né? Na parte emocional, ele fala da fortaleza, da coragem, ou seja, de não se levar pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. E no mental ele vai falar da prudência, no sentido de cultivo do conhecimento e da sabedoria, tá? Então aí ele já dá uma fórmula ética importante, que cada um pode fazer esse trabalho sobre si mesmo, e eu acho que essa é a mensagem que a gente quer trazer, né? Não, em alguns outros podcasts a gente pode trazer uma dica, né, de alimentação, de exercício, mais técnica, mas aqui em Platão uma reflexão mais filosófica, né, com os valores que podem nos ajudar, né, a viver de uma forma equilibrada no plano mental, aí o conhecimento e o cultivo da sabedoria. No plano emocional, né, o cultivo da coragem e da fortaleza. E no plano do nosso corpo, né, realmente a moderação, a velha máxima dos gregos, nada em excesso. Dessa maneira, encerramos a nossa conversa de hoje. Novamente agradeço a presença do professor voluntário Bernardo Norá e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole.
Muito obrigado, Danilo. Também obrigado aí ao meu grupo de pesquisa que em conjunto temos elaborado esse material e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através de nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se Vienna Blut Opus 353.